Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Nessa noite eu quero meditar com você brevemente sobre começando certo. Eu quero falar sobre o início das coisas. O início é muito importante. É verdade que o nosso querido pastor Márcio nos ensinou que como termina é que se conta. Não é isso? Você pode dizer comigo? Como termina é que se conta. Como você termina é que conta, mas eu descobri que a forma como você começa vai determinar o seu fim. Vou dar um exemplo. Você começa um relacionamento amoroso, cheio de segredos, de mentiras. Por exemplo, o jovem hoje, gente, como que o jovem casa hoje? Você sabe como é que o jovem casa hoje? Os que casam, que a maioria junta. Os que são heróis de casar, eles fazem o seguinte processo satânico: apaixona por uma pessoa, conta para as pessoas mais idiotas que existem. Pega lá 3 amigos retardados, 2 imbecil, e fala assim: tô apaixonada. Aí as pessoas que não deviam saber ficam sabendo. Aí essas pessoas começam a dar opinião, e quem importa que é pai, mãe, pastor, gente, não estão sabendo de nada. Aí vai. Depois que a pessoa já está quase casando, chega lá no pai e na mãe e fala assim: eu acho que eu estou pensando em querer talvez começar alguma coisa com uma pessoa. Aí a mãe fala assim: você está me pedindo opinião ou você está me comunicando? Ela fala assim: estou te comunicando. Não estou querendo sua sugestão, não quero saber sua opinião, eu só quero que você saiba, é só para a sua ciência, né? Gente, quando uma coisa começa assim, ela tem tudo para dar errado. E é interessante nesse texto que Jesus usa a analogia da construção. Se você começa uma construção em cima da areia, sabe o que eu acho interessante nesse texto? Esse texto, para quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que essas palavras que eu acabei de ler é o encerramento do sermão mais famoso do mundo, que é o Sermão da Montanha. Jesus encerra o Sermão da Montanha com essas palavras, falando de engenharia. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo o seguinte: se você edifica sua casa sobre a areia, quando vierem os ventos, os rios e as tempestades, e as lutas da vida e as dificuldades, vai cair, porque você começou errado. Mas se você cavar fundo, descobrir rocha e edificar a sua casa sobre a rocha, quando vierem as lutas, os desempregos, o amor no casamento esfriar, quando vier pandemia, governo que você não concorda, sua casa vai ficar de pé. Por isso nós temos que começar certo. Fala comigo, começando certo. Que dia melhor para isso do que 1º de janeiro, gente? Hoje é dia para a gente começar certo. E sabe o que eu acho lindo nisso? A distribuição de cotas é idêntica. Tanto ricos quanto pobres estão recebendo esse ano 365 dias. E nós é que temos que dar conta deles no final. Mas para isso precisamos começar bem. Nesse texto Jesus deixa claro que tanto a casa do homem mau quanto a casa do homem bom são atacadas por ventos, por tempestades. Querido irmão, eu seria um mentiroso, eu disse isso aqui ontem, se eu falasse que 2023 vai ser só dias bons. Mentira. Tem dia que é luta, tem dia que é difícil, tem dia que você já acorda falando: ah, não vou voltar a dormir. Já tem meia hora que eu estou acordado, já deu isso tudo de ruim, não quer saber de mais nada. Mas nós temos que ir adiante.
Ontem eu saí aqui do culto 00:30. Eu passei aqui na frente do hospital, falei com a Pati, nós temos muito que louvar a Deus. Sabe quantas pessoas estão aqui dentro agora? Não viram virada do ano, não oraram, não tomaram ceia, eles estão entubados, eles estão ali, e os parentes, pior é o parente, que está lá do lado, e não pode chegar, e tem revezamento para entrar para ver. Ei, querido, nós somos felizes, abençoados, afortunados. Você não passou a virada do ano num cemitério, nem no leito de um parente ferido, machucado, adoecido. Nós temos muito que agradecer ao Senhor, mas nós temos que começar certo. Hoje é 1º de janeiro, quem está do lado fala assim: vamos começar certo? Vamos começar certo. Eu quero te dar aqui algumas opiniões, alguns segredos que a Bíblia tem, algumas dicas para que a gente comece certo. A primeira dica que eu quero te dar está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, Deus. No princípio, Deus. Primeira dica que eu quero dar para você é: antes de tudo, chame Jesus para elaborar seu 2023. Não comunica para ele, não. Chama ele para sentar e pensar o projeto. Eu tenho falado isso muito lá na minha casa. Gente, Jesus tem que dar uma palavra para a gente. Não ouse viver 2023 sem uma palavra de Jesus. Você quer ver um dia? Os apóstolos estavam lá, passaram a noite inteira, não pescaram nada. Quando eles voltaram para a praia, encontraram Jesus. Jesus fez uma pergunta muito engraçada: filhos, pescaram alguma coisa? Sabe como é que chama isso? Pergunta retórica. Você pergunta, mas você já tem a resposta. É a mesma coisa de Jesus hoje virando para alguns aqui, falando: e aí, filha, casou? Filho, trocou de carro? Ele já sabe, mas ele está perguntando, porque ele quer. Aí os discípulos falaram: Senhor, lutamos a noite inteira, não pescamos nada. A Bíblia diz que aí então, ele falou: joga as redes. Aí o Pedro falou assim: ó, sob a tua palavra, lançaremos a rede. 2023 é ano para a gente começar as coisas com Jesus dando a palavra dele. Você não sabe o que Jesus está pensando sobre aquilo? Ore mais, jejue mais, busque mais, leia a Bíblia mais, para você saber qual é a opinião do Senhor sobre determinado assunto. Ah não, pastor, 2023 eu estou vivendo, deixa a vida me levar. Vida leva eu. O que tem hoje? Hoje é terça-feira? Hoje é dia, eu vou trabalhar, aí eu vou de noite no culto, aí eu deito e durmo. Não, gente, não vamos no piloto automático. Nós não podemos repetir em 2023 o que fizemos em 22, 21 e 20, errando. Nós temos que começar uma novíssima história. E a história, para dar certo, tem que ter Deus no princípio. Chama Deus, convida Deus. Sabe o que é o problema de Deus, gente? O problema de Deus é que Ele não é entrão. Ele tem que ser convidado. Satanás é que vai onde não é chamado. Satanás é que enfia no casamento dos outros sem ser chamado. Satanás é que vai destruir empresas, colocar minhoca na cabeça dos nossos filhos, para eles se desviarem dos caminhos do Senhor. Primeira dica que eu te dou para a gente começar certo: coloque Deus no início de tudo. Estava lendo outro dia que o homem mais inteligente que já viveu no mundo, do QI mais avançado do mundo, foi Sir Isaac Newton. Isaac Newton, grande cientista, o homem de um QI elevadíssimo. Isaac Newton não pronunciava o nome de Deus, nem de Jesus, sem tirar o chapéu. Tudo que ele ia fazer, ele fazia uma oração antes. Eu conheci um empresário do interior de Minas, ele ia dar um telefonema, mandar um WhatsApp, ele falava: Espírito Santo, me ajuda. Isso é lindo demais, sim ou não? Quem acha que Deus se sente honrado nisso aí? Muitos de nós estamos achando que a gente já sabe fazer as coisas,
Aí a gente já vai lá fazendo, e na verdade nós precisamos do Senhor. Sabe qual é o conselho que o Espírito de Deus está dando para muitos aqui? Quem já brincou de banco imobiliário? Volte 2 casas. Volta. Ah não, porque aqui eu já sei como é que é, deixa comigo. Volta lá atrás e fala: Senhor, no princípio Deus no princípio. Esse é o primeiro conselho para a gente começar certo. Segundo conselho: não prometa o que você não vai cumprir. Leia comigo o que está em Eclesiastes capítulo 5 e verso de número 4. Eclesiastes 5, 4 diz assim a Bíblia: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Como eu disse aqui para vocês, eu já fui esse tolo. Vou fazer tal coisa, vou me consagrar tanto, vou jejuar tanto tempo, e acabou que eu não cumpri nada. Mas aí a gente cai num outro perigo, sabe qual é? Não fazer voto nenhum, não fazer propósito nenhum, não fazer busca nenhuma. A maioria de nós é assim, ó. Não, para eu não correr o risco de fazer voto de tolo, eu não vou prometer nada. Também está errado. Você tem que ter alvos, você tem que ter objetivos, você tem que sonhar. Você tem que falar: eu quero terminar esse ano maior espiritualmente falando. Quem gostaria de terminar esse ano num outro patamar espiritual? É ano de portas abertas, gente. Eu quero. Então, você precisa nessa noite dizer: eu vou fazer propósitos, mas os propósitos que eu fizer, eu vou cumprir. Eu vi o pastor Márcio, ninguém me contou. Ele falou com Jesus: eu quero 10% de Lagoinha, da população de Belo Horizonte em Lagoinha. O pastor andou 1 ano descalço. Quem lembra dessa época aqui? Olha, agora só os velhos de Lagoinha levantando a mão. Levanta a mão. Pastor Márcio vinha para o culto, gente, de terno e descalço. Quem lembra disso? Eu lembro, sabe por quê? Que ele foi encontrar com o governador lá no palácio, descalço. Uma vez chovendo, e ele com a água no pé. Ele falou: filho, mas eu prometi, eu falei com o Senhor. Eu podia ter ficado calado, mas eu falei, então eu tenho que cumprir. O que a Bíblia está dizendo não é não faça propósito, é faça e cumpra. Quer um ano novo melhor? Coloque alvos e cumpra esses alvos. Amém? Terceira dica que a palavra de Deus nos dá para começarmos certo: não queira o que você não pode ter. Salmo 131, vai lá comigo. Salmo 131 é um dos salmos que eu mais amo, se não for o salmo que eu mais amo. Eu sei de cor, eu amo demais esse salmo. Quantas vezes já citei ele em lágrimas. Salmo 131, verso 1: Senhor, não se elevou o meu coração, nem meus olhos levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas demais para mim. Não queira aquilo que não é para você. Você quer começar certo? Começa com aquilo que é da sua alçada. Sabe o que eu gosto? Viver dentro das suas posses. Por isso que a palavra possibilidade. O que é possibilidade? Viver dentro das suas posses, dentro daquilo que está no seu raio de ação. Não queira aquilo que não é para você. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou pior de igreja há 500 anos. Eu não lembro da minha vida fora de igreja. Eu saí da barriga da minha mãe me levou para um culto. E eu estou em culto até hoje. E a minha vida é culto de manhã, de tarde, de noite. E eu sempre ajudei meus pastores. Sempre estive, nunca o pastor falou: fecha os olhos, e eu fechei. Nunca. Eu fico de olho aberto, porque eu fico de olho no pastor. Muitas vezes já aconteceu.
Todo mundo fecha o olho. Na hora que o pastor fala fecha o olho, ele precisa de alguém, ele faz assim, não tem ninguém. Está todo mundo. Eu cutuco meus amigos, eu falo, gente, quando o pastor mandar fecha o olho, é para as ovelhas, não é para nós não. Nós temos que ser Jedi, nós temos que ser. Que é isso? Nós temos que estar para cima. Ei, nunca tive dificuldade de servir homens de Deus. Aí alguém vira para mim e fala assim, por que você não abriu sua própria igreja? Por que você não... Gente, eu sei o que é para mim e eu sei o que não é para mim. Quem entende o que eu estou falando aqui? Instagram hoje virou um problema. TikTok, você vê as pessoas fazendo coisa, você fala assim, eu quero fazer também. Não é para você, trem. Né? A pessoa vê lá, não tem problema nenhum você querer fazer uma lipo, mas você vê lá, a pessoa fez uma lipo, eu quero fazer uma lipo. É caro, é complicado, é um negócio. Vai, sabe o quê? Para de jantar, já vai te ajudar. Vira para a pessoa do lado e fala assim, aí Deus falando com você aí. Não, mas eu quero a lipo, porque eu vi alguém fazendo lipo. Não quero, que não é para você. Muita gente vira, pastor, eu vou para o exterior, porque o governo que está vindo agora eu não concordo. Tá bom, você tem uma palavra de Jesus para você ir para o exterior? Não, eu tentei o visto americano, tomei pau, estou indo para Portugal mesmo. Depois manda o WhatsApp chorando. Pastor Lucinho, sangue de Abraão, sangue de Moisés, sangue de Davi. Nós estamos aqui, está só o pó da rabiota, tem misericórdia. Mas a gente avisou, pô. Não queira o que não é para você. Pastor, está muito legal a sua palavra, mas me explica como é que eu vou saber o que é que não é para mim. Gente, pergunta. Se você ficar assim em Jesus, ó, Senhor, 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 uma hora ele vai olhar para você e falar assim, oi, Senhor, eu estou gostando do Juversino. É com o Juversino mesmo? Jesus vai falar, claro que não. Você não viu que a mãe dele não vai com a cara dele? Como é que você vai casar com um menino que a mãe dele... Eu falei isso com uma jovem um dia. Um dia uma jovem veio me pedir opinião sobre um rapaz da igreja. Eu falei, de jeito nenhum você vai namorar com ele. Ela falou, por quê? Eu falei, a mãe dele veio falar mal dele comigo. Mãe não fala mal de filho. Mãe não fala mal nem da placenta, que dirá do filho. Quando uma mãe fala mal de um filho, é porque ele não presta mesmo. Não se atreva a entrar naquilo que não é para você. Amém? Para começar certo. Quarto conselho para você começar certo: ponha Deus no meio. Não somente no início, ponha Deus no meio. Vai para Provérbios, um pouquinho para frente aí. Provérbios capítulo 3, verso 6. Olha como é que põe Deus no meio. Provérbios 3, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Olha o que é isso aqui. Você já está no caminho, o projeto já foi iniciado, mas precisa haver uma correção de rota, um realinhamento no meio do projeto. Então você fala, Deus, eu te busquei lá atrás, mas eu estou precisando do Senhor agora no meio. Traz Deus para o meio. Avião, gente, é uma coisa interessante. Eu pego avião direto. O avião, ele sai de uma cidade para outra, só a decolagem e o pouso que os pilotos fazem alguma coisa. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava dentro de um avião. Aí eu vi que o piloto saiu e entrou no banheiro. Não, beleza, tem mais um lá. De repente, sai o outro abençoado e vai lá no fundo pegar um pão, uma comida. Eu falei, quem está dirigindo essa miséria? Nunca foram os pilotos, gente. É o computador. Agora, sabe o que acontece? Eles marcam uma rota, e se houver milímetros de diferença, você cai em outra cidade.
Porque aqui a diferença é pouca, mas depois ela vai abrindo, cai lá longe. No meio dos nossos projetos, vou dar exemplo de um projeto aqui que pode ter problema. Casamento. Gente, casamento é projeto que precisa de Deus toda hora no meio para fazer recalibragem. Você casa, aquele sentimento do dia que você casou no altar. Ai, gente, eu conto ou vocês contam? Porque as séries da Netflix estão criando uma geração de abobalhado. Para de ficar acreditando em mentira. Aquele sentimento e aquela borboleta no estômago que você estava sentindo e a mão suada na hora do casamento daquele dia, aquilo acaba. Eu não estou falando isso aqui porque, mas isso aí foi porque você deixou o casamento, perdeu o romance. Não, isso é número. No livro O Significado do Casamento, o pastor Timothy Keller coloca o resultado de uma pesquisa feita com 60 mil casados, que provou que entre 6 meses de casado e 2 anos de casado, o sentimento de amor, não é que ele some não, ele morre mesmo. Aí você fica casado baseado em quem então, pastor? Na decisão de continuar casado. E aí você sabe o que você precisa toda hora? Chamar Deus para descer lá dentro do seu casamento e recalibrar e realinhar. Deus, vem aqui e me ajuda. Deus, eu reconheço que eu estou precisando de mudar. Deus, a minha mulher está precisando de mudar. Deus, nós dois estamos precisando de mudar. Deus, nós dois estamos frios demais. Deus, nós precisamos conversar mais. Deus, nos ajuda. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quem sabe você não está no meio de algum projeto hoje que precisa trazer Deus para o meio. Traga Deus para o meio. Senta com Deus, conversa com Ele como um amigo. Deus, eu estou aqui com o meu comércio. Janeiro o Senhor sabe que morre tudo. Só que eu tenho matrícula de menino, IPTU, IPVA, e tem uns demônios aí falando que vai subir a gasolina e cobrar o Pix. Como é que eu vou fazer? Conversa com o seu Pai Celestial. Gente, quando você conversa com Deus, Deus te dá ideias. Ele é seu Pai, Ele te ama. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele corrigirá a sua rota, endireitará os seus caminhos. Essa é a 5ª dica para a gente começar certo. 6ª dica: escolha quem irá com você. Olha o Salmo 1. Vai lá comigo no Salmo 1. Salmo 1 é muito legal, todo mundo sabe de cor, mas a gente vai ler assim mesmo. Salmo 1 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Olha agora o Salmo 16, verso 3. Salmo 16, verso 3. Olha que interessante o que Davi diz, olha. Acho que eu nunca ouvi uma pregação sobre esse versículo, mas eu vou pregar aqui hoje sobre isso. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Sabe o que Davi está dizendo? O povo que é fiel ao Senhor, é eles que eu admiro, e é neles que está o meu prazer. Não é nos tiktokers não, não é nos youtubers não, não é nos famosinhos não, é no povo que admira o Senhor que eu coloco a minha admiração. Você sabia? A pessoa que você vai ser daqui a 5 ou 10 anos está diretamente ligada aos relacionamentos que você vai fazer hoje. E eu posso falar, eu já tive gente errada na minha companhia. Eu já tive gente errada caminhando comigo e eu não percebi enquanto eu não fui prejudicado. Ai, pastor, foi bom você falar, eu agora vou me fechar para todos os relacionamentos. Assim também não. Assim também não. Você quer ver um exemplo? Jesus tinha quantos apóstolos? Quantos traíram ele? Os 12? Não, um. Os outros 11 fizeram o quê? Mudaram o mundo. Você não joga fora a bacia inteira porque tem banana, é igual banana. Quando eu era criança, banana tinha uma feridinha, eu falava: mãe, eu não quero comer.
corta esse negócio fora e come o que sobrou. Ei, quem sabe você não está levando pessoas que você não deveria. Muitas pessoas me fazem essa pergunta aqui, pastor, e quando a pessoa que eu não deveria caminhar com ela é meu sangue, é gente dentro da minha casa, sabe o que você faz? Família você não joga fora, mas você pode criar uma distância segura entre você e a pessoa, para que você não se prejudique, nem prejudique a pessoa, e aí Deus trabalhando esse relacionamento, você vai ter uma reaproximação um pouco mais à frente. Quem entendeu o que eu acabei de falar? Por exemplo, seu pai, sua mãe, você não joga fora. Meu pai que se lasque, minha mãe que se arrebente. Não é assim que a gente começa certo, não. É sua família, é seu sangue. Sabe o que eu descobri, gente? Os filhos e pais que eu atendi, que mais brigavam, é porque eram os mais parecidos. O filho quando briga muito com o pai quando briga muito com o filho, é porque vê a miniatura dele. Crê em Deus Pai, não sou assim não, pastor Luci. Só de falar assim você já está mostrando que é. Você é. Ei, toma cuidado com quem você está pondo no seu barco. Teve uma vez que um cara estava fugindo da presença de Deus, e esse cara entrou num barco, e o barco quase afundou. Lançaram sortes para descobrir quem era, descobriram quem era, e aí o barco só foi salvo na hora que jogaram ele no mar. Tem gente que nós temos que literalmente tirar do nosso convívio. Você não tem que desejar o mal da pessoa, você não tem que ter raiva dela. Encontrou, trata bem, oi, Deus te abençoe, tal. Mas ela para lá e você para cá, porque não dá para você conviver com pessoas que vão atrapalhar, sabotar o projeto que Deus tem para a sua vida. Quer começar certo? Faz uma avaliação de quem você chama de migos. Quem são meus migos? Quer ver? Você quer começar certo? Vai de cara aí no sua rede social e começa a dar uns blocos. Esse aqui, esse é demônio, esse é contatinho, vou tirar. Esse aqui, demônia, esse também. Esse aqui só põe foto de biquíni, só põe foto pelada. Esse aqui não... Cansei. Vai dando bloco! Sabe o que eu descobri? A gente descobrir gente de Deus para andar com a gente é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar para um ser humano. Mas o diabo cega isso na gente. E muitos de nós não começamos certo por causa disso. Sétimo conselho para você começar certo: não deixe 2022 interferir no seu ano novo. Veja comigo Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3 e verso 13. É um verso que todo crente conhece também. Filipenses 3:13 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, para alcançar o propósito pelo qual fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Gente, olha, quando te falarem do passado, seja grato. Mais nada. Ai, maio de 2022. Não, passou, acabou. Eu vou ficar chorando comida que eu comi mês passado? Ai, gente, porque eu comi uma lasanha mês passado. Já foi embora pelo esgoto há muito tempo. Ei, sabe o que é o meu problema e o seu? Muitos de nós não começamos certo, que a gente está de olho no retrovisor, ao invés de ser pelo para-brisa. Sabia que o retrovisor de um carro é 20 vezes menor do que o vidro da frente? Sabe o que isso significa? Que é para a gente olhar para frente 20 vezes mais do que a gente olha para trás. Mas a maioria de nós é uma missa de corpo presente. Nós estamos com o corpo em 1º de janeiro de 2023, mas o coração
está no início da pandemia. Ai, início da pandemia, antes daquilo tudo. Ai, gente, minha vida era tão negociada, sabe? Ai, agora descoisou tudo. Deus de que teve a pandemia, eu não sei mais. Ei! Vamos andar para... Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é ficar parado no tempo. Deus está querendo que a gente caminhe no mesmo passo dele. Deus está querendo que a gente avance. 2022 foi bom, 2022 foi ruim, 2022 não foi, passou. Agora nós estamos em 23 e esse ano é ano de portas abertas, é ano de milagre, de resposta, é ano de avançar. Satanás é mestre em puxar o freio de mão da vida das pessoas, aí elas não andam. Minha mãe, gente, fez isso aqui em Belo Horizonte. Ela pegou o carro do meu pai, nós morávamos no bairro Cachoeirinha. Minha mãe foi no centro e voltou. Falou com meu pai: Lúcio, o carro está muito agarrado. O que foi, Miraldo? Não, o carro está muito agarrado. Quando desceu lá, o freio de mão, quem lembra daquele freio de mão antigo? O freio de mão estava assim, gente, ó. A minha mãe foi no centro da cidade e voltou com o carro assim. O meu pai queria engolir minha mãe. Miralda, o que você fez? Muitos de nós estamos assim. A gente quer avançar na vida, mas o freio de mão do passado mantém a gente preso lá nos abusos, nas injustiças, nas traições, nas coisas que fizeram, que deixaram de fazer. Aí a gente está aqui hoje ressentindo. O que é ressentindo? Sentindo de novo. Nós estamos aqui sentindo de novo o que já doeu lá atrás. Gente, você tem saudade de cirurgia? Quem aqui tem saudade de uma agulhada? Você tem saudade do dia que você estava com Covid? Ai, que saudade, pastor. Eu puxava o ar assim, ó, não vinha nada. Ai, foi tão bom. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que deitar de ombro. Quem aqui teve que ficar de bruços para conseguir respirar no Covid? Deixa eu ver. Tem gente aqui? Tem gente com mão erguida aqui, ó. Você tem saudade disso? Não. Então por que você fica lembrando de coisa ruim do seu passado? Não é para lembrar. Entrega para o Pai e fala: Deus, ano novo, vida nova, acabou. Eu agora estou com uma página em branco chamada 2023 e eu vou escrevê-la para a glória do Senhor. Não sei se você sabe que eu consigo ler mente dos outros. A Bíblia chama isso de discernimento de espírito. Daqui de cima o Espírito de Deus falou comigo assim: tem gente sentada te ouvindo agora pensando assim: não é tão simples assim. É simples assim. A música diz: a gente é que complica tudo. A gente é que complica tudo. Oitavo conselho para a gente viver uma vida começando certo: faça. Não fique só na teoria ou só na conversa, não. Vai aí em Provérbios 21. Provérbios 21, verso 15. Provérbios 21, 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quando se faz, escute o que eu estou te falando aqui. Deus quer que a gente faça, e não que a gente converse sobre. Deus quer que a gente faça. Eu percebo muita gente que está na teoria, fala, vai na rede social, coloca opinião, se expressa de uma maneira, de outra. Ei, amigo, você pode ser muito bom, mas você sabe o que é que conta mais? Ações. Sabe o que o mundo está precisando? De gente que faça. Sabe o que está precisando dentro da sua casa? Alguém que se levante e ajude, e faça alguma coisa, não alguém que fale. Ah, eu te amo. Não, eu te amo, o mundo está cansado.
O mundo está querendo ver alguém que faça. Comece 2023 fazendo. Saia da teoria. Eu detesto gente teórica. Gente teórica me dá muita preguiça, porque eles têm as melhores ideias e eles param no campo das ideias. Não, o Senhor quer que a gente ponha essas ideias em prática. Deus está querendo que a gente faça, que a gente se mobilize. Interessante que a Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo sempre é a ação. Jesus é a ação, Jesus é movimento. Jesus não ficava falando coisas teóricas, tudo de Cristo era fazer. Precisamos fazer em 2023. Nono segredo, penúltimo segredo: viva um dia de cada vez. Vê comigo lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 24. Todo mundo conhece também. Mateus 6, 34, desculpe. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Enfrente cada realidade de uma vez. A realidade de hoje, qual é o nome dela? 1º de janeiro. Ai, Lucinho, estou tão desanimado desse cenário que nós temos diante de nós. Vença o seu desânimo hoje, porque o desânimo não vencido hoje já faz você entrar amanhã derrotado e sabotado. Você precisa estar bem amanhã. Amanhã é segunda-feira. Amanhã esse país está debaixo de um novo governo. Amanhã nós temos uma nova história. Amanhã nós temos um novo ano. Então enfrente as lutas de cada dia. Não tenta pegar agora as lutas do carnaval, as lutas lá de setembro. Não. Enfrenta o que você tem para enfrentar hoje. Viva hoje. Faça o almoço de hoje. Tome o seu banho de hoje. Estude a matéria de hoje. Escove os teus dentes hoje. Assiste o que tem que ver na rede social e na TV hoje. Ajuda dentro de casa a lavar as vasilhas hoje. Faça o que tem para fazer hoje. Busque a Deus hoje. E 10ª e última dica. Romanos 11, 36. Ponha Deus no final de tudo. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. É o final de uma letra de uma música que era cantada pelos primeiros cristãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Mulher, você pode arrumar a casa para a glória de Deus, como se Jesus fosse a visita que vai olhar a sua casa na hora do almoço. Homem, você pode ganhar dinheiro e pagar as contas, como se você estivesse pagando as contas do próprio Jesus. Eu posso vir aqui pregar de qualquer maneira, ou eu posso vir aqui e entregar o meu melhor. Ontem eu trouxe uma breve palavra aqui no culto, confessando aqui para vocês. E antes de eu vir para o culto, eu comentei com a minha esposa. Falei: Pati, eu estou com uma palavra tão simples no coração para o culto da virada, que eu estou até com medo. Aí ela olhou para mim e eu disse assim: mas é o meu melhor. Eu disse: é o meu melhor. Ela disse: se é o seu melhor, vai lá e ofereça a Deus. Faça tudo para o nome de Jesus brilhar no final. Quando você formar na sua faculdade, gente, isso me mata de ódio. Eu recebo os convites de formatura dos jovens cristãos. Não tem o nome de Jesus, não. Eu agradeço o professor de geografia, eu agradeço minha mãe, eu agradeço...
No dia de você passar no vestibular, e no dia que você entrou para a faculdade, que não tinha os R$1.500 para poder pagar lá na faculdade, ficava chorando pedindo Jesus. Entrou e formou, o nome de Jesus é retirado. E eu vou falar, hein, não agradece a Deus também não. Deus é muito vago. Coloca Jesus, que o que dá BO é Jesus. Não fica falando Deus não, que hoje para as pessoas cachorro é Deus, planta é Deus. Põe Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você quer começar certo? Faça tudo para o nome de Jesus ser exaltado. Coloca o nome de Jesus lá em cima, nas suas palavras, nas suas roupas, nos seus pensamentos. Faça o seu trabalho como se o seu patrão fosse Jesus. Chegue cedo, não é por causa do patrão. Saia um pouco mais tarde do horário do trabalho, por causa de Jesus. Posso pedir uma coisa para vocês aqui, gente? Que é uma coisa que eu vou falar aqui agora como alguém que emprega pessoas. Não fica o tempo inteiro no WhatsApp enquanto você estiver trabalhando não. A não ser que o seu trabalho tenha a ver com o WhatsApp. Eu estou vendo um monte de amigos meus falando, Lucinho, eu não sei o que eu faço com os meus funcionários. São todos evangélicos, mas eles ficam o dia inteiro no WhatsApp, ao invés de fazer o trabalho que tem para fazer. Eu vou falar para vocês a verdade, eu, Lucinho, já demiti irmãos em Cristo que trabalharam para mim, porque a pessoa ficava no Zap o dia inteiro. Não! Se Jesus fosse seu patrão, você ia ficar no Zap? Oi, e aí? Oi, limpando? Não! Não! Faça o melhor. Faça para o nome dele brilhar. Dê o seu melhor, dê o seu coração. O nome de Jesus tem que sair exaltado de tudo que a gente fizer em 2023. O nome de Jesus tem que ser colocado lá em cima. E eu encerro essa palavra falando aquilo que eu falei aqui no início. Você vai edificar seu 2023 em cima da areia ou em cima da rocha? Os dois vão receber tempestade, os dois vão receber vendaval, os dois vão ter o rio e as águas batendo contra eles, mas qual vai ficar de pé? Aquele que começou a edificar certo desde o princípio. Aquele que no início da construção foi lá na base e falou, eu vou começar bem desde a base. Desde esse 1º de janeiro, Deus está dizendo para você, comece fazendo certo. Comece fazendo certo. E nós veremos Deus conosco em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 31 de dezembro desse ano. Quando estivermos aqui no culto da virada, nós vamos poder levantar as duas mãos e dizer, Pai, eu vivi o melhor ano da minha vida, eu entreguei meu melhor louvor, eu adorei como se fosse a última vez, eu dizimei, eu te busquei, eu cuidei da minha casa com tanto amor, eu te louvei, eu fiz a tua obra com tudo que eu tinha, e eu fiz tudo para a glória do Senhor. Você crê nisso?